Olá, queridos. Vamos à mensagem do dia? Já fizemos a nossa oração, é hora da nossa meditação na palavra. Eu compartilho com vocês hoje o salmo não, salmo foi de manhã na oração. Eu compartilho com vocês hoje o segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. Eu pediria que você conferisse na sua Bíblia a leitura, porque é sempre importante fazer isso para evitar que você seja enganado ou iludido, porque o Senhor fala conosco somente através da sua palavra. Eu não tenho poder para mudar a sua vida, a sua história. É só o Espírito de Deus, então que Ele fale com você neste momento. Aqui a palavra de Deus diz: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá se pôs de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, não és tu o Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não deste a terra para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Eis agora que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, Senhor, mas nossos olhos estão postos em ti. Até aqui a palavra de Deus. Veja, nós temos aqui um rei, o rei Josafá, rei de Judá, que recebe a notícia de que uma grande multidão está vindo contra Judá para destruir. E o exército sírio era um exército cruel, era um exército gigantesco, vindo contra Judá, que tinha um pequeno exército. Não tinha, humanamente falando, condições de enfrentar este exército e vencer. E o próprio rei teve medo. Mas ele decidiu buscar o Senhor. A palavra diz, ele teve medo e decidiu buscar o Senhor. Proclamou um jejum. Ele pediu que todos jejuassem, se colocou diante do templo e fez esta oração. Senhor, o Senhor nos deu esta terra de herança. O Senhor não permitiu que Israel, quando saiu do Egito, invadisse a terra desses povos de Amon, de Moabe, dos do monte de Seir. E eles nos recompensam assim, querendo invadir a nossa terra e nos destruir. O Senhor não fará justiça? Todo Judá jejuou. Diante do povo ele clamou ao Senhor.
A situação era terrível, desesperadora. Não sobraria nada nem ninguém para contar a história. Mas veja, havia aqui uma razão para temer. Havia uma razão. Não era uma brincadeira. Pode ser que você esteja vivendo algo parecido hoje. Uma situação tão desesperadora que a sensação seja a de que não há possibilidades. Não há luz no fim desse túnel. Mas Josafá confiou em Deus para salvar o seu povo. Ele orou, ele jejuou e Deus enviou a sua palavra, pedindo para que eles permanecessem firmes. E o próprio Deus desbaratou os inimigos. Eu sei que às vezes a gente pisa em terrenos instáveis. Eu sei que às vezes a situação é tão complicada que nós nos desesperamos. Nós sentimos medo, mesmo sendo conhecedores da palavra de Deus. E existem situações que o próprio Deus nos mostra que sem Ele nada podemos fazer. Já não podemos no dia a dia, em situações como esta, onde parece não haver esperança, aprendemos a depender ainda mais do Senhor. E seria injusto dizer que todas as pessoas passam por tribulações. Algumas não sabemos os motivos. Enquanto outras enfrentam guerras como esta, que Josafá teria que enfrentar. Ele tinha um pequeno exército, incapaz de vencer o exército que vinha contra ele. Mas eles não tiveram que lutar. O próprio Deus destruiu todos os inimigos. Uma batalha espiritual aconteceu aqui. Porque o inimigo veio, mas foi enfrentado pelo próprio Deus. Eu sei que você hoje pode estar com o coração cheio de dor e medo e falta de esperança. Mas como Josafá, decida se colocar diante do Senhor e pedir a Ele socorro, porque Jesus é o único socorro presente no momento de tribulação. E Ele quer nos livrar. Ele quer mostrar o seu braço forte para aqueles que creem nele, para que o seu próprio nome seja glorificado na terra. A situação pode parecer impossível, pode, mas faça o que é possível, ore, e o impossível e o inexplicável Ele fará. Vamos orar? Senhor, muitos de nós enfrentamos situações desesperadoras que só o Senhor conhece. Mas clamamos o Teu nome. Proclamamos o Teu nome, Senhor, dia e noite e pedimos justiça. O Senhor conhece a intenção dos nossos inimigos e a intenção do nosso coração. Livra-nos, Senhor, se esta for a Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aprendam com Ele.